Isaías 43, o versículo 1 ao 7. Mas nós vamos se apear na nossa exposição em Gênesis, no capítulo 12, depois nós vamos Gênesis capítulo 15, e depois Gênesis capítulo 37. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler Isaías 43, 1 ao 7, e depois nós vamos ler Gênesis capítulo 37, do versículo 36 ao 33 ao 36. Está dizendo assim a palavra de Deus: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Cuxi, a Etiópia, e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei, darei homens por ti e os povos por tuas vidas. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Ordenarei ao norte, Dan, e ao sul, não retenhas, até o final do versículo 6 e o 7. Trazei hoje os meus filhos distantes, e todas as minhas filhas das extremidades da terra, todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e alegria, e os quais dei forma. O versículo 7 mais uma vez, para frisar no seu coração: todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e alegria, e os que dei forma. Nós olhamos para esse texto e podemos identificar o porquê que fomos criados. O texto vai dizer para nós que nós fomos criados para a glória do Senhor. Frisa isso nesta noite no seu coração. Nós fomos criados para a glória do Senhor. E o tema da mensagem que eu quero trazer hoje é como Deus glorifica o seu nome através do nosso sofrimento. Como é que Deus glorifica o seu nome através dos nossos sofrimentos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, Deus está lembrando o povo de Israel do seu amor. Deus está lembrando o povo do seu cuidado. E o que Deus está querendo lembrar o povo é que o motivo da sua existência, o motivo deles estarem vivos, o motivo de Deus criar, usá-los através da história, tinha um único objetivo: a glória de Deus. Por isso que ele disse assim: eu criei para a tua glória. Paulo escrevendo no 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer assim: quer comais, quer bebeis, fazei tudo para a glória de Deus. Antes de nós entrarmos no texto que eu quero trazer propriamente dito, nessa introdução, eu preciso fazer umas perguntas para nós pensarmos juntos a respeito da glória de Deus. A primeira pergunta que eu vou direcionar a vocês é: nós vivemos com esse entendimento para a glória de Deus? A sua família, ela demonstra a glória de Deus? O seu trabalho
que através das suas mãos, através daquilo que Deus colocou para você no seu trabalho, você glorifica a Deus de fato? Será que você come para a glória de Deus? Será que nós, quando viemos para o culto, o foco e o intuito é de glorificá-lo? Será que quando nós saímos da casa, assim, eu vou preparar hoje um louvor, ou eu vou preparar uma pregação, por quê? Porque para a manifestação da glória de Deus. Ou será que os nossos ajuntamentos é para apresentações apenas? E uma das coisas que Deus não compartilha com ninguém é a sua glória. Uma das coisas a qual Deus não comunica ao homem dos seus atributos é a sua glória. A palavra do Senhor nos diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque a glória de Deus expressa todo o ser de Deus. A glória de Deus é o ápice mais sublime de Deus. E Ele exige dos teus filhos, neste texto e em alguns outros textos, que a glória dele, Ele tem por estima, é elevadíssimo. Coloca aí, Nicolas, Salmos 19, 1. Melhor dizer, coloca Isaías 6, 3, perdão. Isaías 6, 3, bem conhecido da igreja. Quando a Bíblia vai dizer que Isaías contempla a glória de Deus, que encheu os céus, encheu o tabernáculo, encheu o templo, ele vai dizer assim: ai de mim que sou pecador, porque sou homem impuro e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplou, ouviu o rei. E a Bíblia vai dizer que um anjo voa do trono, o serafim, como um atenaz, e coloca nos lábios de Isaías, e o pecado de Isaías é purificado. Então Isaías está apto para manifestar a palavra de Deus e anunciar a glória de Deus. E no século a qual vivemos, eu já vou entrar na mensagem, nós não temos percepções de que de fato é glória de Deus. Nós falamos em culto sobre a glória de Deus, cantamos sobre a glória de Deus, mas a pergunta que fica na mente parada no século 21 é: nós vivemos para a glória de Deus? Nós estamos mais entretidos nos nossos dias com a internet, com o celular, com outras coisas, com o trabalho, com um monte de coisa, mas nós não paramos para pensar a respeito da glória de Deus. Nós não paramos para pensar, como o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10:31, tudo que façais, fazei para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que seja manifestada essa glória de Deus aos homens. Porque nós estamos vivendo uma geração de pregadores que pregam não para a glória de Deus, de cantores que cantam não para a glória de Deus, de pastores que pastoreiam não para a glória de Deus, de ensinadores que ensinam não para a glória de Deus. E há um antagônico quando olhamos para essas duas realidades, que a Escritura nos pede e como nós vivemos, e nós vemos esse abismo de realidade. E muitas das vezes causas de dores que Cristo nos coloca é para manifestar a sua glória. E nós vamos ver isso em dois personagens, principalmente 3 personagens, mas 2 que eu vou focar. Nós vamos ver isso na vida de José. Nós vamos ver isso na vida de Jacó. Você já parou para pensar se o sofrimento que você tem passado é Deus que te colocou nele? Na soberania de Deus. E nós vamos ver aqui. Abra sua Bíblia no texto a qual nós vamos se apegar. Gênesis 37.
versículo 33 ao 36. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou. Versículo 33. O esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição. 34. E pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas chegaram-se para oferecer consolo. Contudo, Jacó recusou toda e qualquer consolação e declarou: não. E em luto descerei ao Sheol. Esse Sheol aqui não é o inferno, é a sepultura, talvez tenha escrito na sua Bíblia. Para que me encontrares com o meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, olha essa mudança de voz do texto. Enquanto isso, no Egito, os medianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. O que estava acontecendo nesse texto aqui? Uma família a qual Deus tinha feito promessas estava passando um período grande de luta, de dor e de aflição. Enquanto Jacó lamentava a perda de José, José no mesmo instante estava sendo vendido. Mas para nós ter uma compreensão desse texto, como Deus glorifica o seu nome nos nossos sofrimentos, nós vamos ter que voltar para o capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e comunica-lhe a Abraão uma promessa, dizendo: Abraão, das tuas entranhas, sai da tua terra, da tua parentela. Deus faz promessa para Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão, também no capítulo 15, Deus reafirma essa promessa, dizendo assim: da tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Das tuas entranhas, da tua descendência, bem-aventurados serão as famílias da terra. E sabemos que a família de Abraão, das entranhas de Abraão, viria o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso Emanuel. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, há um detalhe lindo nesse texto. Eu queria compartilhar com vocês esse detalhe do texto, do capítulo 15. Vamos lá, abre comigo Deuteronômio capítulo 15 aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 15. Então Deus faz essa promessa a Abraão. Porém, as coisas não andam de conforme talvez Abraão esperava. Olha o versículo 13 ao versículo 16. Olha que Deus fez uma promessa, mas olha o que Deus revimando a promessa para Abraão. Olha o que Deus vai falar nesse trajeto. Olha aqui. Então o Senhor falou a Abraão, sabe, com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Que é isso, Deus? Está de brincadeira? O Senhor está acabando de me afirmar uma promessa, e o Senhor já está dizendo que eu vou ficar 400 anos. Você está dizendo para mim, Deus, que o meu povo vai ser peregrino por 400 anos. O Senhor está dizendo para mim, Deus, que o meu povo vai ser reduzido à servidão, à escravidão, e será afligido por 400 anos. E Deus está falando com Abraão, olha só o texto, versículo 14. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres.
e morar em paz, e será bem sepultado, e irás reunir com os teus pais no mundo dos mortos. Deus está falando de novo. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras. Portanto, não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Que é isso, Deus? Você está me fazendo uma promessa, o Senhor acabou de dizer que a minha família seria, através da minha família, das minhas entranhas, todas as gerações seriam benditas sobre a terra, todas as famílias. E o Senhor agora está dizendo que, o Senhor reafirma a promessa comigo e está dizendo que eu irei sofrer, eu irei ser escravo, a minha descendência será uma descendência que sofrerá escravidão por 400 anos, Deus. O que Deus está querendo dizer? Antes de nós entrarmos em José, aqui em Jacó, Deus está querendo mostrar para nós, e principalmente para Abraão, como ele seria glorificado através do sofrimento do povo. Porque nós, às vezes, como cristãos, nós queremos viver uma vida desprendida, uma vida de felicidade absoluta, uma vida na mentalidade de epicúrio, o epicurismo, de prazeres, sem passar por aflições, sem viver o sofrimento. Porque o que é pregado nas igrejas hoje, e por aí, que você não pode sofrer afrontas, que você não pode passar por perseguição, ou às vezes quando você passar pelo sofrimento não é de Deus, é do diabo. Mas nós vemos aqui claramente que Deus falou, não, fiz promessa para vocês, mas isto irá acontecer com vocês. Para quê, Deus? Para a glória de Deus, pelos decretos ocultos de Deus. Agora vamos ver Deus falando essa mesma coisa, afirmando essas palavras aqui. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo 5. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 9, o versículo 5. Quando Deus, passando 400 anos, Deus usa Josué e entra nessa terra. Olha o que Deus vai dizer para o povo. De fato, não é por causa de alguns atos de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do seu coração que estás adentrando a terra prometida, para delas tomar posse. Olha que Deus está falando, irmão. É por causa da impiedade. É por causa da impiedade destas nações que Yahvé irá expulsá-las da tua frente, e também para que cumprir a palavra que jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Saibais, portanto, 16, não é de forma alguma, por qualquer mérito de justiça, ou por qualquer que sejas bom, que o Senhor teu Deus te concede possuir esta terra, esta boa terra. Portanto, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente, Deus permitiu, olha para cá, Deus permitiu que o povo ficasse 400 anos sofrendo. Lembra lá? Até que a medida dos amorreus, até que o povo se cumpra a medida da impiedade. Deus permitiu que o povo dele sofresse para ele manifestar a tua glória na vida dos ímpios. Deus está falando assim, olha, essa terra que você está possuindo aqui, é por causa de vocês não. É para mim punir os amorreus. Lê o versículo 5. Sabe por que vocês estão entrando aqui na terra prometida? Não é porque vocês são bons. Sabe por que vocês estão entrando na terra prometida? Não é porque vocês são piedosos, não, muito pelo contrário. Eu usei vocês, a aflição de vocês, por 400 anos, para cumprir um decreto que eu planejei antes. Então vocês agora estão entrando na terra, não é por causa de vocês não.
dos amorreus e das outras nações vizinhas. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele usa as nossas dores, Ele usa as nossas aflições para cumprir os seus desígnios e manifestar a glória de Deus. E nós sabemos que Deus faz essas coisas conosco. O tempo já foi, vai dar limpo para começar. Agora vamos voltar lá em José. Abra sua Bíblia aí, no versículo, em Gênesis 45. Então percebes que fomos criados para a glória de Deus. Deus nos formou para a glória dele. E Ele usa as nossas dores, as nossas aflições, os teus meios. Que alguém poderia falar assim: que é isso, Deus? Você está de brincadeira comigo, né? Meu povo sofreu 400 anos no deserto. Foi escravo na servidão. Passou o que passou. Foi escravo no Egito. E agora o Senhor está me querendo me dizer que tudo isso que o Senhor fez não foi por causa de nós. Tudo isso que o Senhor fez foi para que o Senhor exercesse juízo e justiça na vida dos amorreus e para que se cumprisse a promessa que o Senhor fez a Abraão. Sabe aquelas vezes que você passa um sofrimento ali, depois as coisas se resolvem, aí você começa a entender, fala: meu Deus, eu passei tudo aquilo na minha vida, agora eu estou entendendo. Olha, Deus salvou alguém, sabe? Alguma família ouviu meu testemunho, se firmou em Cristo. Alguém ouviu dizer que o casamento estava indo por água abaixo, mas eu fiquei firme, e essa pessoa também tinha problema no casamento, agora está consertado através da minha aflição. Porque Deus usa as nossas aflições para manifestar a glória dele. Olha o entendimento de José. Nós sabemos que quando José foi vendido para a casa de Potifar, ele na casa de Potifar, nós sabemos que Deus começou a abençoá-lo. Agradou o coração de Potifar a vida de José. E a Bíblia vai dizer que onde ele colocava a mão, Deus era com ele. Nós sabemos a história de quando as coisas estavam aparecendo que ia para José. A Bíblia vai dizer para nós que a mulher de Potifar tenta contra a vida de José. E José, que temia ao Senhor, José, ele que amava ao Senhor Deus e não queria fazer nenhuma maldade a Potifar, José não se deita com aquela mulher e tem açoites. E começa mais uma vez José a enfrentar problemas, enfrentar atrocidades, enfrentar prisões. E a Bíblia vai dizer que logo esse ato de José foi lançado na prisão. E na prisão Deus também foi com José. Na prisão Deus começou a usar José de tal forma a ponto de um carcereiro passar a responsabilidade do cuidado do cárcere para José. E José tinha o Espírito de Deus, um Espírito de excelência. E a Bíblia vai dizer, narrar para nós que aqueles dois homens, o copeiro do rei, o padeiro do rei, foi introduzido à prisão. Nós sabemos a história que Deus usa a vida de José, que revela os dois sonhos. E quando José revela os sonhos para aqueles homens, o padeiro e o copeiro, José faz um pedido específico para aqueles homens. Diz assim: quando cumprir essas coisas, você fala do rei da minha pessoa. E a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas se esqueceu de José. Aquelas pessoas esqueceram da benevolência de José. Mas o texto vai dizer que Deus lembrou-se de José. Os homens esqueceram de José, mas Deus lembrou de José. E nós sabemos que Deus, com a sua soberania, fez com que José entrasse diante de Faraó, revelasse o sonho de Faraó. E através disso, Deus começou a cumprir um desígnio maravilhoso na vida de José. E nós sabemos que veio grande fome naquele período.
E José, como governador, após revelar o sonho de Faraó, ele começou a administrar todas as coisas. E nós sabemos que o irmão de José desce ao Egito para comprar trigo, porque houve uma grande fome naquela época. E José tem um encontro com seus irmãos, reconhece os seus irmãos. Nós sabemos que José usa de benevolência com seus irmãos, apresenta-se para os seus irmãos. E quando os seus irmãos pensam que José ia exercer a justiça que José poderia exercer, porque agora José não era mais aquele José, aquele menino, era uma autoridade. José lança essas palavras maravilhosas do capítulo 45, versículo 5 ao versículo 9 e o versículo 13. Olha o que José vai dizer. Olha o entendimento que José teve das suas aflições. Olha o que José entendeu quando foi afligido. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, porque tendes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Versículo 7. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, olha o entendimento de José. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, como pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de meu pai, informai-lhe, assim falai teu filho José. Deus me estabeleceu Senhor de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim. O versículo 13: narrai ao meu pai toda a glória que tem no Egito e tudo o que viste, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Então beijou o pescoço do teu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim também abraçou muito forte o chorou. O que estava acontecendo aqui, irmão? Quando o Jacó, o velho Jacó, estava sofrendo, lembrou da perda do seu filho amado, do seu filho Jacó, do seu filho José, que no entendimento dele tinha sido morto. José estava sendo vendido. Olha a família passando um problemão. Olha uma diversidade chegando, uma família que estava unida, uma família que tinha amor, uma família que Deus disse que através dessa descendência as outras famílias seriam benditas. Olha o que estava acontecendo. Mas José, ele teve um entendimento de que todo esse processo doloroso, tanto na vida dele quanto na vida de Jacó, tinha um plano específico para glorificar o nome de Deus, tinha um plano específico para salvar a geração, a raça eleita de Abraão. Aleluia, Jesus. As nossas dores têm propósito para glorificar o nome de Deus. Os nossos sofrimentos têm propósitos para glorificar o nome de Deus. E é o que é lindo nesse texto aqui. Aqui, quando Jacó recebe a notícia, ele vai correr ao encontro de José. José corre ao seu encontro. Ele fala: Senhor, agora pode me despedir. A alegria voltou. A alegria voltou. Porque, irmão, nós só conseguimos ser felizes quando nós glorificamos a Deus. Quando a glória de Deus é manifestada através das nossas vidas. Quando nós entendemos o plano de Deus, por mais que seja doloroso, por mais que as aflições, as lutas, os problemas, o sofrimento, aparentemente é coisa dolorosa para nós. Saiba de uma coisa: Deus tem um propósito firme para a glória do nome dele por trás disso e através disso.
Outro personagem que eu quero tratar para vocês é o apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vamos lá, para o texto. Filipenses. Olha o que Paulo vai dizer. 1:20. Conhecidíssimo da igreja. Guardo-me com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou até mesmo a morte. O apóstolo Paulo, irmão, ele dizia assim, ó, não importa o sofrimento do meu corpo, não importa a tribulação que eu passo, o que importa é que o nome de Cristo, pastor Silvio, seja engrandecido através do meu sofrimento. O que importa é a glória de Deus através dos meus sofrimentos. Não importa o que você passa, contando que o nome de Cristo seja engrandecido na sua vida. Não importa as dores, os sofrimentos a qual você vem passando. O que importa é que o nome dele vai ser glorificado, porque tu estás nas mãos dele. Então ele age da forma que ele quer, segundo a sua vontade. Apóstolo Paulo, ele vai dizer assim que as prisões de Paulo contribuíram com o avanço do evangelho. Irmãos, as prisões de Paulo foi assaltado várias vezes, Paulo foi dado como morto várias vezes, mas na concepção, na mentalidade de Paulo, o que importava era a glória de Deus, porque Paulo com certeza leu Isaías, e lá Isaías está dizendo, vocês foram criados para a minha glória. Aleluia, aleluia, Jesus. O sofrimento na nossa vida é a causa, muitas das vezes, é um dos meios que Deus utiliza para a glória do seu nome. Será que nós temos encarado o sofrimento nessa perspectiva? Será que nós temos encarado o sofrimento sendo algo pedagógico? Ou será que nós estamos como o povo de Números capítulo 21, que murmurou contra Deus pela ansiedade do seu coração? Será que nós estamos como um povo que no meio do sofrimento nós pensamos que Deus nos abandonou? Mas Ele nunca abandonou aquele povo, mesmo sendo rebelde. Povo sem entendimento, no versículo 6 que lemos. Deus falou assim, não foi por causa de vocês. Irmão, presta atenção numa coisa. Cristo morreu, ok, foi para salvar você, mas Cristo morreu pela glória de Deus. Deus amou você de tal maneira, mas antes de amar você de tal maneira, Ele se amou de tal maneira. Paul Washer vai dizer que antes de Deus amar você, Ele se amou. Por isso que Ele cumpriu a sua obra da redenção, aquela cruz do Calvário. O último exemplo que eu quero dar para terminar é o nosso Cristo Jesus. Irmãos, vou tentar pintar um quadro para vocês aqui do que aconteceu. O pior assassinato que aconteceu foi o de Cristo Jesus, pastor Silvio. Todos os homens mereciam morrer, desde Abraão, desde Adão, até Jesus. Todos mereciam morrer, de qualquer forma. Mas o pior assassinato foi o assassinato do nosso Jesus. Só que, pasmem vocês, a maior glória de Deus foi na morte de Cristo. É, Jesus, aleluia. Enquanto Satanás, os homens, os demônios estavam naquela cruz, talvez regozijando, talvez eles oravam e diziam assim, acabou-se. Os homens cuspiam neles, bofeteavam Jesus. Os homens xingavam, menosprezavam Jesus. E Jesus, no caminho do Gólgota, sendo esbofeteado, sendo escorraçado, sendo xingado, ele estava caminhando e os homens ali, os
dos homens, que coisa maravilhosa. No ápice da maldade dos homens, Deus estava manifestando a sua glória. Ninguém nunca tinha, olha para cá, ninguém nunca tinha feito a maior atrocidade com ninguém até aquele momento. Imagina, irmão, Jesus, o Jesus doce. Irmão, não tinha alguém que não queria ficar perto de Jesus, irmão. As palavras de Jesus, até os fariseus que vinham querer acusá-lo, queriam estar perto dele, para querer achar, mas as palavras os cativavam. Jesus contagiava as pessoas onde é que ele passava, pastor. Eu não consigo ver aquele Jesus carrancudo, aquele Jesus bravo, aquele você mordendo, não. Jesus, irmãos, ele era doce. Jesus, ele era amável. Você está entendendo? Nós só temos amor, nós só amamos porque Jesus amou primeiro. Nós só temos amor porque esse amor de Deus, ele é revelado a nós, ele é imputado a nós, a graça, o amor de Deus. Mas Jesus, ele é a personificação do amor. Você está entendendo? Ninguém nunca, não ouviu ser igual a Jesus. Um texto de João, se eu não me engano, de Marcos, se eu não me falo agora, eles disseram, quando Jesus chegou em cima, eles disseram assim, ninguém nunca falou como ele falou. E esse Jesus, irmãos, estava em direção ao matadouro. E quando ele chega naquela cruz, no Gólgota, ele ali, recebendo todo o castigo de Deus. Olha aqui. Ele recebendo toda a ira de Deus. A Bíblia vai dizer assim, que Isaías vai dizer que Deus agradou. Irmão, Deus agradou com ele, fazendo ele enfermar. Deus agradou. Esse agradou não é algo relacionado a um narcisismo, algo não. Deus agradou Moelo, no sentido que Deus agradou exercer a sua justiça. Irmão, desde quando Adão pecou, olha para cá, pensa bastante nisso. Desde quando Adão pecou, Deus fez o quê? Deus pegou a ira dos homens e Deus aprisionou o Senhor, como se Deus estivesse fazendo um suspiro. E Deus segurou essa ira, todos os pecados, toda a maledicência contra Deus, tudo que os homens fez, no passado, no presente, no futuro. Tudo que você pratica, todas as abominações que os homens hoje fazem, todos os pecados das prostitutas, todos os pecados dos drogados, todas as maldades dos homens, Deus foi segurando, Deus segurou a ira dele. Mas quando foi no momento certo, no tempo hábil, no momento oportuno, quando o filho gritou, desce no Calvário, Deus manda a ira esmagando Jesus naquela cruz. E quando Deus esmaga Jesus naquela cruz, a glória de Deus é manifestada, salvando todos os homens, trazendo salvação para nós. Oh, meu irmão, quando ele estava ali, o corpo de Jesus, olha para cá, o sangue que nos salvou, olha para cá, o sangue que nos salvou, não foi quando o sangue de Cristo suou em seu rosto, não foi sangue que salvou. O sangue que nos salvou não foi o sangue das chicotadas que deram nas costas de Jesus, não foi esse sangue que nos salvou. Sabe qual foi o sangue que nos salvou? Depois da morte de Cristo, Cristo morreu. Ele falou, Testelestai, o preço está pago. Agora o cordeiro precisava morrer. Agora quando o cordeiro morre, eles pegam uma lança. E quando vai do lado de Jesus, atravessa o lado de Jesus, a Bíblia fala que saiu para fora, esguinchou sangue e água. Esse sangue de esguincho de Jesus, esse sangue e essa água que após a morte de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue purificou eu e você quando ele jorrou sangue e água. A sangue significando a vida e a água significando a pureza, a redenção na nossa vida. Então foi na morte de Cristo que nós fomos alcançados. Vamos lá para Colossenses 2,15. Olha o que diz Colossenses 2,15, irmãos. Olha o que o texto vai dizer para nós. E despojando as autoridades, olha como ele venceu. Olha que coisa maravilhosa, olha como ele foi exaltado. Olha que coisa linda, olha como ele foi exaltado. E despojando das autoridades, dos poderes malignos,
espetáculo público, triunfando sobre todos na cruz. Aleluia, Jesus. Oh, irmão, quando Cristo, irmão, quando ele naquela cruz, ele é esmagado por Deus naquela cruz, como aquela cruz a ira de Deus se cumpre, é satisfeita na cruz em Deus. Agora vai dizer que se cumpre o ápice da glória de Deus. Todos os demônios, todos os pecados são perdoados, todos os demônios agora são expostos à vergonha, porque a Bíblia vai dizer para nós, meus queridos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 e 58, tragada foi a morte na vitória. A morte perdeu o seu domínio, o inferno, meu irmão, perdeu o seu domínio, a morte de Cristo. Oh, irmão, vamos ler, vai lá, 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler, 1 Coríntios capítulo 15, oh, que coisa linda, versículo 53, meu Deus, oh, Jesus, versículo 54, e o 55, e o 56, 57, olha que coisa linda, no momento em que este corpo perecível se revestiu da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestiu da imortalidade, então se cumpriu a palavra, está escrito, devorada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Portanto, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você agora só pode fazer um cântico de Romanos, porque agora você está em Cristo. Você pode cantar assim: nenhuma condenação há para que está em ti, Jesus, porque na vergonha, na dor, no sofrimento do Calvário, o ápice da glória de Deus se manifesta a nós, se manifestou a nós, nos salvando e nos trazendo para si. Eu quero fazer uma aplicação prática na sua vida aqui agora. E encerro. Você tem entendido que a sua vida é para a glória de Deus? Como diz Paulo, que seja na vida ou que seja na morte. Você tem entendido que o seu sofrimento deve manifestar a glória de Deus? Que para isso que Deus te criou. Deus quer usar vocês. Irmãos, eu fico olhando para a nossa geração. Eu fico perguntando: Senhor, cadê os Paulos? Cadê os Pedros? Cadê os Elias, pastor? Cadê aquelas pessoas de oração? Cadê aquele jovem que é doido, ansioso? Senhor, eu não quero manifestar o seu poder. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser esse homem, eu quero ser uma Ruth. Eu quero ser uma Esther. Eu quero ser uma Ana. Eu quero ser uma Maria, uma mulher agraciada por Deus. Ai, Jesus, eu quero ser uma Lídia, Jesus. Eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero ser uma Susana Wesley. Oh, irmãos, para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Nós estamos vivendo tempos e períodos de pessoas a qual é com a vida inércia, uma vida sem manifestar experiências com Deus, uma vida sem manifestar a glória de Deus, uma vida com os homens olham e não conseguem ver nada, uma vida pacata, uma vida chula, uma vida sem propósito. E Deus dizendo para nós aqui: eu criei cada um de vocês para manifestar a minha glória. Cada um de vocês eu chamei para que a minha glória seja manifesta. Meu irmão, diante do trono branco do julgamento de Deus, você vai encontrar com o rei de toda a terra assim. Você vai encontrar qual que será a sua desculpa. Qual que será a minha desculpa quando chegar diante do rei de toda a terra? Ele vai dizer assim para mim e para você: eu criei você para a minha glória, e você tentou usurpar a minha glória, não entrando no centro da vontade da manifestação dela. Ele vai chamar você pelo nome e requererá de mim e de ti a tentativa de usurpação da glória de Deus. Que é isso, Glené? Quando você não está alinhado para aquilo que você foi criado, você está tentando usurpar a glória de Deus. Porque você foi criado para a glória de Deus. Aleluia, Jesus.
Nós somos criados para a glória de Deus. E José teve esse entendimento. Não foi vocês que me fizeram isso. Quando o seu irmão te perseguir, tenta pensar por esse lado. Não é ele, não. Quando seu patrão te manda embora, tenta pensar por esse lado. Não é ele, não. Pensa em Deus. Nenhum fio da nossa cabeça cai ao solo, se não for pela vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Será que você pode dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Aleluia, Jesus. Vou falar agora, meu irmão, na boa. Na boa. Será que nós podemos dizer assim, bater no peito assim, João? Blaine morreu. Blaine morreu. Agora a vida que eu vivo agora, vivo para a glória de Deus. A minha vida não me pertence, eu estou morto. Será que eu posso falar isso? Porque se nós entendermos isso, a partir de hoje você vai sair daqui vivendo para a glória de Deus. Se você entender, a partir de hoje você vai querer ser um Paulo. A partir de hoje você vai querer ser igual Jesus. A partir de hoje você vai olhar para Jesus e falar assim, Senhor, eu sou considerado um pequeno Cristo, né? Então me faça de verdade um pequeno Cristo, que se necessário ir para a morte, mas eu vou para a tua glória. Se for necessário minhas vísceras ser arrancadas de mim, deixa que se arranque, mas deixa que a sua glória seja manifestada. Se for que perder meus filhos, se for que perder minha esposa, se for que ter que morrer, que morra para a glória de Deus. A nossa geração não conhece a glória de Deus. Quando nós estouramos por ler a história do passado, David Brainerd, Jonathan Edwards, Spurgeon, agora nós temos tanto que citar nesse altar, quando nós vemos esses homens, o diferencial desses homens é que eles amavam tanto a Deus que eles viviam em prol do reino de Deus. Eles amavam tanto a Deus que eles falavam assim, eu vou me retirar, e vou entrar na mata, e vou ficar lá até Deus falar comigo, até o seu cheiro do Espírito Santo de Deus. Eu acho um dia ele falando, pastor Silvio, várias coisas de louco. Ele falou que foi para o monte quando ele estava no Peru. Ele foi para o monte, e ele pegava a pedra, e ficava jogando, na sua oração, ele jogava a pedra para o alto assim, e perguntava, Senhor, eu acertei pelo menos a porta? Aí ele lá, ele pegava a pedra de novo, olhava para cima e falava, Senhor, e ele acertou pelo menos a porta? Porque a preocupação dele é que a oração dele estivesse em dúvida. Aí os teólogos, os críticos, isso não tem nada a ver. Quer limitar a Deus, faz uma utilidade de Deus, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E Paulo acha dizendo assim, que ele fazia isso porque o coração dele estava tão angustiado, ele precisava de uma resposta de Deus, irmão. Ele estava passando um momento de aflição, um momento de tribulação na vida dele, e ele precisava de uma resposta. Então aos olhos dos homens, as coisas de Deus parecem-se loucura, porque as coisas espirituais se seguem espiritualmente, assim diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E essa palavra eu encerro deixando no coração de vocês, pedindo a Deus piedade pelas nossas vidas, para que nós venhamos viver e entender que os nossos sofrimentos manifestam a glória de Deus. Assim como José disse para os seus irmãos, chame meu pai para que veja a minha glória. Cristo, Deus enviou Cristo para que nós vejamos a glória dele através do seu Filho. Amém, Jesus. Glória a Deus.